Olá a todos e a todas. Nós vamos falar um pouquinho, vamos contar uma história e tudo mais, tudo mais. E eu quero dizer para vocês que eu estou gravando no pátio aqui de casa, então eu estou num ambiente externo, tá certo? Então provavelmente vai ter ruídos externos e esses ruídos, obviamente, eu não vou poder, na hora da edição, tirar, tudo bem? Provavelmente uma buzina, um carro passando, garoto gritando ou coisa similar. O importante é que você preste atenção no que eu vou falar. Como você está vendo aí na tela, eu estou em cima do capítulo 3 do livro do Guido Rizzi. E eu recomendo a você que você dê uma lida na diagonal no que eu vou falar. Obviamente, eu vou falar de uma maneira mais sucinta, mais rápida, mas cabe a você ler, né, o capítulo, a parte teórica, porque é assim que funciona. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu vou aqui nesse papel e caneta, tá certo? Matemática do papel e caneta. Aqui eu vou trazer, obviamente, eu vou trazer aqui a definição. Deixa eu escrever aqui. Eu vou trazer aqui uma definição de uma aplicação. Essa aplicação eu estou pegando dos números reais, chegando nos números quem? Reais. Tudo bem? Que para todo x que você tome, a f aplicada nesse valor x, eu vou escrever isso como sendo 3x mais quanto? Mais 2. Então, essa aqui é o que nós chamamos da função, carinhosamente, né? Da função afim. Tá certo? Função afim. Tudo bem? Essa função afim, obviamente, ela tem o domínio da aplicação, que é isso aqui, ó, igual ao contradomínio da aplicação, que, por sua vez, também é igual ao conjunto imagem da aplicação, que, nesse caso, é identificado como sendo os números quem? Reais. Agora, quando você olha para o gráfico da função, tá certo? Que é um conjunto, não é o desenho, você olha como sendo formado pelos pares ordenados, porque eu olho, deixa eu pegar aqui outra caneta, eu olho para esse e olho para esse. Então, eu tenho como gráfico da função o seguinte conjunto, tá certo? Onde você tem que o valor de x pertence aos números quem? Reais. Basicamente é isso que nós temos. Tudo bem? Agora, se você for fazer o esboço, e aí eu vou fazer aqui assim, ó. Tá ok? Vou fazer aqui o esboço. Aqui eu estou pegando como eixo das ordenadas. E aqui eu vou tentar trazer o perpendicularismo, usando esse recurso. Aqui eu estou pegando como o eixo das abscissas. Tudo bem? E você pode se perguntar de que maneira que você constrói isso daqui. Basicamente é isso, né? Quando x for zero, aqui dá 3 vezes 0 dá 0, dá 2. Então, quando x for 0, dá 2. Eu vou usar a escala da régua. Tá ok? Então, vou contar aqui. 1, 2. Tá certo? Vou usar a escala da régua. Então, quando x é 0, o meu y é quanto? É 2. Bem aqui assim. Então, o par tá bem aqui, ó. Eu vou fazer assim devido à filmagem. Tudo bem? Tá aqui, ó. Então, que par é esse? Esse daqui é o par 0, 2. Que é exatamente o valor, né? Esse valor aqui, ó, é o que chamam de coeficiente linear, onde a representação gráfica, né, corta o eixo das ordenadas. Tá certo? Bem, nesse sentido, preste bem atenção, nesse sentido, eu posso pensar, usando ainda a escala da régua, eu vou pensar no x como sendo 1, aqui ó, 1. Vou pegar o x como sendo 1. Quando ele for 1, tu tem 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Então, deixa tá aqui em cima, ó. Bem aqui assim, ó.
é 5. Vou fazer aqui a linha de chamada. Uma coisa bem fragazinha, né? Tá ok? E aqui também a linha de chamada. E aqui tu tem um outro ponto. Esse ponto é o ponto de coordenadas 1, 5. 1, 5. Obviamente, né, que a representação gráfica de uma aplicação afim é uma reta. Então, eu venho aqui e desenho a reta. Tá certo? É claro que ela não tem toda essa largura toda, essa grossura toda, mas eu preciso para mim poder pensar. Tudo bem? Ora, por que eu estou fazendo isso? Eu comecei a falar com vocês sobre limite e continuidade, tá certo? Então, obviamente, eu gostaria de deixar bem claro esse pequeno detalhe que eu vou falar agora, tá certo? Para isso eu vou pegar aqui uma outra folha, para não machucar essa que está aqui embaixo. Antes disso, eu quero que você entenda, preste bem atenção, uma construção que é feito na reta numerada. Eu digo para vocês que eu não sou um dos melhores professores, mas eu garanto que se você não entender comigo pedagogicamente, fica um pouquinho delicado você entender com outro. Tá vendo isso aqui? Eu faço uso de recursos simples para que você possa entender até mesmo ideias principais do cálculo diferencial integral. Eu vou marcar aqui o centro. Tá vendo? Marquei o centro. E você vai já entender por que eu marquei o centro. Tá vendo aqui? Aí eu vou segurar e vou apertar. Pronto. E eu vou pegar a caneta com muito cuidado. Beleza? Uma simples tampa que é pro lixo. Quando eu marquei lá dentro, tá vendo aqui, ó? Aqui você tem o centro. Você tem o centro. Então aqui nós temos o centro de quem? Da nossa circunferência. Do nosso círculo, tá certo? Então, isso daqui é o bordo. E a distância, você pega um ponto bem aqui, ó, tá certo? A distância de qualquer ponto do bordo, até o centro, é o que você chama de quem? Do raio. Obviamente, né, esse raio, ele é um valor real, porém, esse raio, ele é um valor quem? Positivo. Tá certo? Isso não tem a menor dúvida. Só que tem um detalhezinho técnico. Eu vou fazer a mão livre, tá? Qualquer distância que você pega aqui, ó, não é raio? Tá certo? Ó? Então, você olha de maneira radial, ó. De maneira radial, entendeu? Então, quando você está no círculo, você olha de maneira radial. Tá certo? Você olha quantos graus? Você olha de modo de 360 quem? Graus. Tudo bem? Então, olhe bem. Então, como é que você desenhou o círculo? Você pegou um ponto, ó, você pegou o ponto e você construiu como sendo, ó, todos os pontos do plano cuja distância ao centro é constante igual a quem? A R. Então, quem é esse cidadão? Eu vou escrever aqui para você ver. Isso aqui é um conjunto. Ó. Agora, se você quiser desenhar a circunferência e se você quiser o círculo eu vou usar menor ou igual. Então, vamos escrever. Então, o que acontece? Tu quer escrever o círculo ou a circunferência? Eu quero escrever o círculo, por exemplo, né? Então, o círculo eu vou chamar lambda R. Não, lambda sim, lambda menor ou igual a quem? A R, tá ok? Eu quero escrever a parte de dentro e também o bordo. Então, é formado por todo P, pertencente a quem, no caso, ao R2, tá certo? Ao R2, de tal forma que a distância do ponto P ao centro, vou botar aqui, ó, ao centro, é menor ou igual a quem? Ao raio. Tá aqui, ó.
Tá certo? E com isso, eu estou criando toda essa região aqui, ó. Toda essa região. Se eu perguntasse de você, quantos pontos você tem dentro desse círculo? A resposta seria quem? Infinitos. Tudo bem? Então, veja bem. Como é que você cria? Você pega e tu pega um tamanho R. Todo e qualquer ponto no bordo ou no interior menor ou igual, ele vai estar no meu círculo. Então, observe o seguinte, presta atenção. Eu quero criar isso aqui dentro, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui a reta. Tá aqui a reta. Tá ok? Ó. A reta é os números quem? Reais, tá bom? Bem aqui assim, ó, eu tenho um centro. Tá vendo? Eu tenho um centro. Agora, quem vai ser o meu raio? Tu tá vendo? O raio, ó, tu tem o valor, então o raio, eu vou fazer assim que é para mim poder, deixa eu pegar isso aqui, tá? Eu vou fazer assim que é para mim poder, ó, vou pegar esse tamanho bem aqui. Então, o que é que vai ser o raio? Vamos lá. Eu venho aqui, ó, e bem aqui, ó, eu acrescento e eu retiro. Tá vendo? Acrescento e retiro. Como assim, Anselmo? Não é o raio? Aqui não é o centro? Então, se eu estou aqui, então aqui eu acrescento, entendeu? Aqui, esse valorzinho aqui é quem? Ele é C mais quem? Mais R. Porque essa distância aqui é R. Esse é o raio, tá vendo? Se eu estou em C e eu estou nos reais, se eu estou em C e eu quero vir para trás, eu retiro. Então, quem é esse ponto bem aqui? É o C menos quem? O R. Quando eu faço isso, ó, eu crio esse objeto aqui, ó. Só que no nosso caso, aqui eu estava contando com o bordo, aqui não. Eu estou tirando o bordo, ou seja, eu estou criando aqui um intervalo, só que o intervalo aqui é um intervalo aberto, tá certo? É um intervalo aberto. Então, você observa que você pode fazer isso tranquilamente, sempre que você quiser. Entendeu? Vou fazer agora com vermelho para visualizar melhor. Ó. Tá vendo? Aqui eu tenho os números quem? Reais. Tá ok? Eu vou chegar bem aqui assim, ó. Eu vou pegar um ponto P. Um ponto P. Tá certo? Aí eu vou pegar um acréscimo, que eu vou chamar assim, ó. Delta. Tá certo? Um delta, ó, esse delta, ele é um valor real, positivo. Então, o delta, ele vai fazer o papel de quem? De R. E eu quero criar um intervalo. Então, eu venho aqui, ó, vou usar a mesma tática, ó. Então, eu vou marcar. Quem é esse cidadão? Isso é P mais quem? Delta. E aqui para trás, isso vai ser P menos quem? Delta, porque você retirou, tá certo? Quando você faz isso, você pode estipular aqui, ó, um intervalo. Tá vendo aqui? Ó, tu tem aqui um intervalo. Tudo bem? Todo valor aqui que você pegue para x, ó, ele vai estar entre esses dois valores. Ó, os valores de x, esse valor está à direita desse, ó. Então ele é maior do que P menos delta. Só que ele está à esquerda desse, ó. Então ele é menor do que P mais quem? Delta. Tá vendo aqui a nomenclatura que está surgindo? Eu estou justificando a nomenclatura. Tá ok? Então eu posso fazer isso. Toda vez que eu tiver um valor real, eu posso pegar um acréscimo, eu acréscimo e eu retiro. E com isso eu posso criar aqui um intervalo. Criar um intervalo. Observe o seguinte, ó. Eu vou tentar deixar muito claro o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu vou fazer assim, tá? Para você enxergar. Vou fazer assim, ó. Para você enxergar. Olhe bem o que eu vou falar, tá? Entenda isso.
esse daqui seria o meu raio. Nesse caso, o meu raio é quem? É delta. Tá certo? O raio é delta. Então, observe uma coisa. Toda vez que você pegue x e p, toda vez que você pega a distância daqui até aqui, de x menos p, esse valor tem que ser menor do que quem? Do que o delta. A distância, pode ver, ó. Como é que eu meço a distância? Por exemplo, se eu estou bem aqui, ó, se aqui é 4 e aqui é 6, como é que eu meço essa distância aqui, ó? Eu faço 5, eu falei 6, né? Eu faço 6 menos 4, que dá quanto isso? 2. Então, se eu estou pedindo a distância, daqui até aqui, isso é delta. Agora, se eu peço a distância daqui até aqui, qual é a distância? É x menos p. Então, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo isso em módulo. Ou seja, x menos p, o módulo, ele mede distância. X menos p, essa distância é menor do que esse raio, do que o raio. Agora, se eu digo, veja bem, se eu digo x nunca pode ser igual a p, se eu falar isso, significa dizer que essa distância tem que ser maior do que quem? Do que zero. Se eu não falar que a distância entre x e p é maior do que zero, em algum momento essa conta aqui pode dar zero. Mas se eu falar que a distância entre x e p é positiva, em módulo, então necessariamente essa distância tem que ser o quê? Maior do que quem? Do que zero. Então, esse entendimento é um entendimento que pouquíssimas pessoas, logo que entram na universidade, conseguem entender. E essa é a maneira mais pedagógica que eu achei para falar para vocês, cara. Entendeu? Eu espero que você tenha compreendido como que eu vou construir esses intervalos. Agora, outro detalhe. Esse valor aqui, ó, ele é tão pequeno quanto você queira. Não é grande não, tá? O cara pode perguntar, mas como assim, Anselmo, não é grande? Não é grande, ó. Eu posso pegar esse meu delta, delta é positivo, ó. Eu posso pegar esse meu delta como sendo 1 sobre isso, ó. O delta que vai aparecer e os épsilos são tão pequenos quanto você queira. Ó, 1 sobre isso é um valor muito pequeno mesmo. Tá certo? Ó. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, botar 18, 19, 20, ó. É 1 sobre 10 elevado a quanto? A 20. Isso aqui é um valor muito pequeno. Muito pequeno. Então, aqui ele está grande, mas não é grande, entendeu? É um valor muito pequeno. Agora você precisa abrir seu coração para você entender. Observe que eu parti do círculo, né? Eu podia muito bem ter pego a circunferência, mas eu parti do círculo. Por que parti do círculo? Porque o círculo eu posso pegar qualquer ponto no interior. A mesma coisa aqui, ó. Olha só. Pega um ponto, ó. Pega esse ponto aqui em relação ao centro. A distância entre qualquer ponto no interior, a distância do ponto ao centro, ele é automaticamente quem? Menor do que o raio. Tu tá entendendo? Então, a ideia é a mesminha. A ideia é a mesma. E então, você precisa entender, ó, isso daqui, ó, mede distância. O módulo, ele mede distância. Então, você está criando essa nomenclatura. E essa nomenclatura eu vou utilizar. Tá ok? Eu vou utilizar. Tudo bem? Mas você pode me perguntar, Anselmo, em algum momento ele pode ser P? Pode. Quando x é P, essa conta aqui, ó, ela é assim, ó. É módulo de x menos P menor que delta. O que isso aqui significa dizer? Leitura. Que a distância do valor de abscissa x em relação ao ponto P é menor do que o raio. É menor do que o raio. Quem é o raio? O raio é um número real tão pequeno quanto você queira. Eu espero que você tenha entendido. Vamos voltar lá na nossa atividade, tá ok? Então, observe uma coisa. Observe aqui, ó. Eu vou chamar do meu ponto P, o meu ponto P, eu vou chamar como sendo 1, tá ok? 1. E eu vou chamar de L,
L eu vou chamar como sendo quanto? 5. Tudo bem? Como sendo 5. Tá ok? E eu vou fazer o seguinte, preste bem atenção. Tá ok? Ó, bem aqui, ó, eu vou colocar o 1. Tá aqui, ó. Coloquei o 1. Então, você observa, ó, tá aqui a aplicação, ó. A F aplicada em 1, olhe bem, a F aplicada em 1, ela é 3 vezes 1, 3, mais 2 dá quanto? 5. Então, o 1 leva aonde? No 5. Quem é o 5? É a F aplicada em quem? Em 1. Tudo bem? Agora, aqui, valores na abscissa e aqui é valores da onde? Da ordenada. Tá ok? Acima tem valores menores que 1, por exemplo, e abaixo tem valores maiores do que 1. Então, eu vou pegar um valor bem próximo de 1, porque, veja bem, é mais ou menos assim, ó. Ó, bem aqui, ó, tá o 1. Esse daqui é o lado direito e esse daqui é o lado quem? Esquerdo. Quando eu me aproximo pelo lado direito, eu estou pegando valores maiores do que 1, mas bem próximo de 1. Quando eu me aproximo pelo lado esquerdo, eu estou pegando valores menores do que 1, mas bem próximo de 1. Então, aqui eu estou me aproximando pelo lado esquerdo e aqui eu estou me aproximando pelo lado quem? Direito. Veja bem, o negativo não quer dizer que eu estou pegando aqui valores negativos, não. O negativo está dizendo que eu estou... O negativo está dizendo que eu estou me aproximando pelo lado esquerdo. E o positivo está dizendo que eu estou me aproximando pelo lado direito. Direito, tá certo? Então, quando eu escrevo assim, ó, aqui eu tenho um menos, quer dizer que eu estou me aproximando pelo lado esquerdo. Quando eu escrevo um mais, significa dizer que eu estou me aproximando pelo lado direito. Pelo lado direito. Então, quando eu escrever, preste bem atenção, quando eu escrever, ó, x tende a 1 menos, significa dizer que eu estou me aproximando pelo lado quem? Esquerdo. Quando eu escrever x tende a 1 mais, quer dizer que eu estou vindo pelo lado direito, tá vendo? Então, isso é só escrita, você tem que entender essa linguagem. Então, essa parte de cima, ele é um menos. E essa parte de baixo é um mais. É só tendência. Então, eu vou pegar um valor muito perto de 1. Um valor muito perto de 1, 0,99999. Não é um valor perto de 1? É um valor muito perto de 1. Tá certo? Vou pegar agora um outro valor perto de 1, mas menor que esse, ó. 0,9999. É um valor que ainda está perto de 1, mas ele é menor do que esse. Vou pegar um outro valor bem próximo de 1. Eu poderia até botar aqui mais o 9, tá certo? E aqui ficaria assim. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 9, 9, 9, 9. Aqui eu poderia pegar 0,999. Aqui, 0,99. Tá certo? São valores muito próximos de 1, mas tem uma ordem. Ó, esse é menor do que esse é menor do que esse é menor do que esse, e assim sucessivamente. Agora, eu quero me aproximar pelo lado quem? Direito. Agora, eu tenho que pegar um valor muito próximo de quem? De 1. Um valor muito próximo de 1, eu posso olhar como sendo 1,0000001. Esse valor está muito perto de 1. Não é verdade? Ó, agora eu quero pegar um valor
ainda próximo de 1, mas maior do que esse daqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu escrever 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, pronto. Esse número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Então, esse número aqui está muito próximo de 1, mas ele é maior do que esse. Agora, eu vou pegar um outro número, ainda próximo de 1, mas um pouquinho maior que esse. Aqui tem 5, então eu vou escrever 1, 2, 3, 4, 1. Vou pegar um outro número aqui, ainda próximo de 1, mas maior do que esse. Aqui tem 4, então aqui 1, 2, 3, 1. Pronto. Tá certo? Tá vendo? Então, aqui, e para que isso, Céu? Calma. Tá vendo aqui a tua conta? Tá vendo aqui a tua conta? O que é que tem que fazer? Aqui são os valores que X vão assumir. Aí eu vou usar a calculadora para isso, tá certo? Que ninguém merece, né? Então eu vou botar 0,99 vezes 3, ó. Tá certo? Mais quanto? Mais 2. Essa conta deu 4,97. 4,97. Tá ok? Agora eu vou fazer a outra. 3 vezes 0,123. 1239. Mais 2. Essa conta deu 4,997. Tá ok? Agora, vou pegar 3 vezes 0,1234. 1234. 9, né? Mais 2. Essa conta deu 4,9997. Tá certo? Vou fazer agora com esse daqui. 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 0,12345 mais 2. Agora essa conta aqui deu 4, deu 4 noves, 1, 2, 3, 4 e um 7. Tem um padrão, tá certo? Agora pegar essa daqui. 3 vezes 0,12345, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2. Aqui, ó. Tá certo? Mais 2. Isso vai dar 4,12345, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 9 e um 7. O que é que você observa? Aqui, ó. O que é que você observa? Olha só. Você observa, preste bem atenção, que quando você se aproxima de 1 pela esquerda, as imagens vão se aproximando de quanto? De 5. Então, quando você se aproxima de 1 pela esquerda, os valores de y vão se aproximar de quanto? De 5. É isso que está acontecendo. Tá certo? Agora eu vou fazer a conta aqui, ó. Agora o que está acontecendo? Eu vou me aproximar de 1, só que eu estou indo agora pela direita. Tá vendo aqui, ó? Pela direita. Então agora eu vou fazer essa aproximação aqui, ó. Isso daqui, ó. Então aqui também, né? A tendência é essa, caso funcione, tá certo? Então vamos lá. Vou pegar daqui para lá, tá? Então eu tenho 1,0001 aqui, ó, vezes 3 mais 2. 5, escrevi aqui, ó. 5,0003. Agora eu vou para esse outro aqui, ó. Agora eu tenho 1,0000, são 4 zeros, 1, vezes 3, aí mais, né, 2. Tá aqui a conta. Essa conta deu 5, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 0 e 3. Agora, aqui, ó.
Então, eu pego um ponto, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 0, termina com 1, vezes 3, tudo isso mais quanto? 2. Está aqui. Isso deu 5,0, foi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e termina com 3. Está aqui, ó. Conta. Agora, pegar esse aqui. 1 ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 3. Aqui, ó. Vezes 3. Tudo isso mais quanto? 2. Agora deu 5,1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E terminou com quanto? Com 3. Bem, o que é que você pode observar aqui? Quando os valores de x estão se aproximando de 1, ó, estão se aproximando de 1 pela direita, ó, as imagens elas vão se aproximando também de quanto? As imagens também vão se aproximando de quanto? De 5. É isso que está acontecendo. Tá certo? Isso está acontecendo. O que quer dizer isso daqui? Tá ok? Ó, o 1 está definido, o 1 está definido no ponto. E tanto faz pela esquerda quanto pela direita, a tendência é que a aplicação se aproxime de quanto? De 5. Ou seja, como é que eu escrevo isso em linguagem matemática? Eu escrevo isso assim, ó. Limite da minha aplicação f, quando x se aproxima de 1, significa dizer que a aplicação no limite se aproxima de quanto? De 5. Tá certo? Então, olha o que está acontecendo. A função em 1 está definida e ela vale quanto? 5. O limite da função, quando x se aproxima de 1, porque se aproximou de 1 pela esquerda e pela direita. Quando x se aproxima de 1, vale quanto? 5. São iguais. Ó. Tá certo? Anselmo, se aqui tivesse dado diferente, o limite não existiria no ponto 1. Então, significa dizer o seguinte. Ó. Se pela esquerda vai para 5 e se pela direita vai para 5, então quando x se aproxima de 1, a tendência é ir para quanto? Para 5. Só que 5 é a f aplicada em 1. 5 é a f aplicada em 1. Então, o que acontece nessa aplicação aqui? Ó? Significa dizer que a função está toda definida em p igual a 1. A função ela é contínua. Então, é desse jeito que você verifica artesanalmente se a aplicação é ou não contínua, mas de maneira artesanal. Artesanal, certo? Só que você quer aprender uma forma não artesanal, né? De fazer a coisa dar certo. Tudo bem? E é isso que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Quando eu falei para vocês olhar o grupo, ó, olhar o livro, é para olhar o livro mesmo, tá certo? Anselmo, como é que eu faço isso daqui? Tá aqui, ó. A tua f, não é isso aqui, ó? Então eu escrevo, ó, limite de 3x mais 2, quando x tende a 1, olha só como é que faz. Eu já verifiquei aqui ludicamente, eu não verifiquei matematicamente. Anselmo, tu pode verificar matematicamente? Posso. Eu vou fazer essa conta aqui matematicamente, tá? Aqui é de maneira lúdica. Então, quando x tende para 1, ó, quando x tende para 1, é um polinômio. Quando x tende para 1, 3 vezes 1, 3, mais 2 dá quanto? 5. É assim que o modo prático vai acontecer. Mas por quê? Porque tem toda uma parafernata por trás. Tá certo? Basicamente é isso. Tudo bem? Vamos voltar lá no livro rapidamente. Tá vendo aqui, ó? Aqui no livro? Ó, aqui o x está tendendo a P por onde? Está tendendo pela direita. E aqui está tendendo a P por onde? Pela esquerda. O que acontece? As imagens, ó,
x tendendo a P pela esquerda, as imagens estão tendendo a P tanto pela esquerda quanto pela direita. Tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, neste caso aqui, ó, você fala que a aplicação ela é contínua. Ela é contínua. É o que nos interessa. A continuidade é uma das ferramentas poderosíssimas que nos interessa, né, para poder analisar outros tipos de funções, comportamentos de pesquisa ou coisa parecida. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Mas, Anselmo, então eu preciso falar sobre isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa folha e eu vou desenhar o meu entendimento sobre isso. Tudo bem? Olha só, eu estou pegando aqui, ó, eixo das abscissa, eixo das ordenadas, eixo das abscissa e eixo das ordenadas, tá bom? Aqui, ó, aqui, olhe bem, aqui eu tenho o meu ponto P, tá bom? Aqui, ó, tenho o meu ponto P. Aqui, eu tenho a minha f de P. A função está muito bem definida, tá certo? Quando eu me aproximo, olha só, quando eu me aproximo de P pela direita, preste bem atenção, quando eu me aproximo de P quando eu pego os meus valores aqui, quando eu pego os meus valores de x, e esses valores de x se aproximam de P pela direita, aqui, ó, pela direita, o que é que vai acontecer? Tá? Vai acontecer coisas assim, ó, assim, ó. Olha só. Os meus f de x vão se aproximar de quem? De f de P. E observe uma coisa, a f, olhe bem, a f aplicada em P, ela está definida. Ela está definida. Existe a f aplicada em P. P faz parte do domínio da aplicação. Agora observe, aqui eu estou pegando P pela esquerda. É só uma simbologia. Aqui eu estou me aproximando por quem? Pela esquerda. Toda vez que eu pego um valor de x me aproximando pela esquerda, o que é que vai acontecer? Olha só. Os meus f de x também vão se aproximar de f de P. Então, você observa que nesse caso aqui, ó, o x tende a P pela direita e o x tende a P pela esquerda. E os f de x, ó, nesse caso aqui, neste caso, os f de x tendendo a P pela esquerda vão tender a f de P e os valores de x tendendo a P pela direita vão tender também para f de P. Tá certo? Então, nesse caso, eu digo que o limite da minha aplicação, quando x tende a P, ele é identicamente igual, ó, à função aplicada em P. Isso daqui é o que nós vamos definir, é isso aqui que vai dizer que a função f em P, ela é contínua. Ela é contínua. Agora, olhe para cá. Olhe para cá. Tá vendo aqui? Ó? Aqui é P. Bem aqui em cima, ó, aqui, ó, você tem a F aplicada em P. Tá bem aí, ó. Tá certo? Agora, observe que aqui, ó, aqui eu coloquei uma bolinha. Aqui tem um valor que eu não sei quem é. Ó, aqui tem um valor que eu não sei quem é, porque nesse ponto a minha função não está definida. E o que acontece? Quando eu me aproximo de P pela direita, os meus x se aproximam de quem? Se aproximam de L. Agora, quando eu me aproximo de P pela esquerda, o que acontece? Os meus f de x se aproximam de quem? De L. Então, o que acontece? Eu estou pegando esses dois caras aqui diferentes. O limite da minha f de x, quando x se aproxima de P, isso daqui vai para L. Quando x se aproxima de P pela direita e pela esquerda, os valores se aproximam de quem? De L. A grosso modo é isso. Só que L é diferente da F aplicada em quem? Em P.
Então, nesse caso, eu digo, a função ela é contínua. Nesse caso, eu digo, a função não é contínua. Por que não é contínua? Porque o limite não é igual à função aplicada no ponto. Gravando, a função aplicada no ponto. Tá certo? Então, neste caso aqui, a aplicação não é contínua. De jeito nenhum. Não é contínua. Para ser contínua, a função tem que estar no ponto definida, o limite tem que existir, e eles têm que ser o quê? Iguais. Aqui, ó. Tem que ser iguais. Senão, não é. Tá ok? Nós temos que ler o texto lá de vocês, viu? Bem, o que eu estou fazendo aqui, senhores, parece uma brincadeira, mas não é. É muito sério. O que eu estou levantando aqui é a imagem, é a imagem mental do que é a definição de continuidade. É muito mais sério fazer esses desenhos e compreender esses desenhos do que fazer uma lista com 100 exercícios. Eu lhe garanto isso. Eu lhe garanto isso. Porque se eu sei o que eu estou desenhando aqui, eu entendi o que é a continuidade. O resto é só aprender a fazer conta, né? Ou coisa parecida. Tá certo? Veja bem, eu vou fazer uma situação aqui. Deixa eu colocar aqui logo para você ver aqui, ó. Eu vou botar uma bolinha aberta, tá? E vou puxar assim, ó. Ver se eu consigo parar aqui, tá? E fazer assim, ó. Tá? Então isso aqui está representando a parte de uma aplicação F. Então, a bolinha aberta está dizendo, preste bem atenção, a bolinha aberta está dizendo que esse ponto P, ele não pertence ao domínio da função. Ele não pertence. Então, se ele não pertence ao domínio da função, não faz sentido perguntar, preste bem atenção no que eu vou falar agora, não faz sentido perguntar se a função é contínua no ponto. Não precisa. Porque uma condição para que a função seja contínua no ponto, tá certo? Veja bem, uma condição para que a função seja contínua no ponto é que o ponto tem que pertencer ao domínio da função. Então aqui, automaticamente, eu posso dizer, ó, f não é contínua em P. Não é. Por que que não é? Porque o P não pertence ao domínio da função. Tu está entendendo como é importante esse tipo de coisa? Literalmente. Agora eu vou fazer assim, preste bem atenção. Deixa eu usar aqui, ó. Só para não ter nenhum problema. Aqui eu vou fechar, ó. Aqui eu vou fechar. E aqui, ó, eu vou deixar aberto, tá bom? Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo com retas, tá? Para não ficar muito feio, porque... Ó, vou fazer assim, tá? E eu posso até, de repente, fazer assim, sem nenhum problema, tá bom? Ó, basicamente é isso. Então, isso aqui representa, tá ok? Isso aqui representa o esboço do gráfico da função, tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. Tá aqui o meu ponto P. Observe, o P aqui, ele pertence ao domínio da função. Por quê? Tá vendo aqui a bolinha fechada? Aqui, ó, você tem a F aplicada em P. Aqui você tem, ó. Tá certo? Só que esse valor aqui, ó, esse correspondente aqui, tá vendo aqui a bolinha aberta? Aqui é um valor L. Esse valor L aqui, ele não pertence ao conjunto imagem. Ele não pertence ao conjunto. Por que que não pertence? Porque esse valor, ele não tem relação nenhuma. Então, esse valor L aqui, ó, não está no conjunto imagem, entendeu? Mas o valor F de P está. Então, aqui faz sentido investigar se a aplicação é ou não é contínua. Por quê? Aqui, a função no ponto existe, ó. A F aplicada em P existe. Existe. Tá certo? Ela existe. Tá ok? Agora o que acontece? Preste bem atenção. Olhe bem. Quando você se aproxima, ó, quando você se aproxima de P pela direita, quando você se aproxima de P pela direita, olha aqui onde é que está atuando. Você vai se aproximar de L, ó. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó.
quando eu me aproximo de P pela direita, os valores, ó, as f de x, ó, vão se aproximar de quem? De L. E não se esqueça que essas duas coisas são diferentes, tá vendo? Tá vendo? Agora, quando eu me aproximo, ó, quando os meus valores de x se aproximam de P pela esquerda, ó, quando x se aproxima de P pela esquerda, o que acontece? Olha aqui, ó. Os meus valores, ó, os meus f de x vão se aproximar de quem? Da f de P. Tá certo? Ou seja, quando eu venho pela direita, eu me aproximo de L. Quando eu venho pela esquerda, eu me aproximo de f de P. Mas eles são diferentes. Então, o limite aqui, ó, não existe. Ou seja, se o limite não existe no ponto P, ela também não é contínua. Então, essa representação aqui é muito mais importante do que um monte de conta que você possa fazer desnecessária. Eu lhe garanto isso. Tá certo? Literalmente. Então, veja bem, quando eu defini a minha aplicação de R em R, e eu fiz assim, eu espero que eu lembre ainda como é que eu fiz. F de x igual, eu acho que era 3x mais 2, tá certo? 3x mais 2. E quando eu calculei, tá certo? Intuitivamente, eu não estou fazendo a conta. Intuitivamente, quando eu calculei o limite da minha f de x, intuitivamente, quando eu calculei, quando x se aproxima de 1, essa conta aqui deu 5. Deu 5. Tá certo? Que, na verdade, intuitivamente, foi a f aplicada em 1. Então, a f aplicada em 1, o cidadão faz 3 vezes 1 a mais 2. Então, foi assim que, intuitivamente, nós fizemos a nossa conta. Ó. Intuitivamente. Tá certo? Intuitivamente. Tudo bem? Então, só para esclarecer. Só para esclarecer. Aqui eu estou fazendo de maneira intuitiva. Significa dizer que de maneira intuitiva, preste bem atenção, de maneira intuitiva, toda vez que eu olho de maneira intuitiva, eu não mostrei ainda, eu vou mostrar. Toda vez que eu olho para uma função desse naipe aqui, ó, uma função afim, A e B são valores reais, vou deixar assim, escrever, né? Porque nunca se sabe se alguém pega esse troço. Tá certo? Intuitivamente, presta atenção, intuitivamente, limite dessa minha aplicação, quando x se aproxima de P, ó, quando x se aproxima de P, o P faz o papel de 1, isso eu vou olhar como sendo a f aplicada em P. Porque aqui eu fiz a f aplicada em 1. Aí eu vou fazer a conta. O x vai assumir o valor P. Então, aqui eu tenho A vezes P, mais quem? Mais B. Mais B. É assim que eu estou fazendo. Assim que eu estou fazendo. Tá ok? É isso. Exatamente isso. Tudo bem? Então, isso é o que, Anselmo? Intuitivamente. Intuitivamente. Presta atenção. É muito interessante isso. Eu vou explicar por quê. Quer ver? Olha só. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui e eu vou definir. Preste bem atenção. Uma aplicação que sai de R, chegando em R, e eu vou escrever assim. Preste bem atenção. O cara vem aqui e escreve f de x igual. Aí vem aqui e escreve 1/3 de x menos 1. Aí você quer calcular o limite. Limite. Limite de quem? Da tua f. Da f, quando o x se aproxima, digamos, de menos 4. Como é que você faz isso? Você vem aqui, ó, intuitivamente, você vem aqui e calcula. Ó.
Da maneira mais natural. Não existe dificuldade nisso. É a maneira mais natural possível. Possível. Quando o x tende a menos 4, o x vai tender para quanto? Menos 4. Está aqui a conta. Ó. Então, eu tenho 1/3 multiplicado por quanto? Menos, botei para aqui tem um produto. Menos quanto? Menos 1. O cara pode perguntar, Anselmo, aqui é mais com menos? Meu irmão, olha só o que o cara diz. Isso aqui é mais com menos. Isso aqui é mais com mais. É menos com menos. Meu irmão, olha a palavra. Mais com menos. Não tem nada a ver, meu irmão. A palavra, entendeu? Que eu não posso falar aqui na gravação. Aqui é mais vezes menos. Aqui dá menos. Aqui é como se tivesse denominador 1. 1 vezes 4. 4. 3 vezes 1. 3. Tudo isso aqui quanto? Menos 1. Sinais iguais, soma, repete sinal. 3, menos 4, menos 3. Somado, né? Menos 7. Olha só. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Isso é a f aplicada em quanto? Menos 4. Ou seja, é uma função polinomial do primeiro grau? É contínua. É contínua. Tá certo? Agora, olhe o que eu vou fazer. Presta atenção. Olhe bem. Eu vou pegar aqui, ó. Vou escrever uma aplicação. Saindo dos reais. Vou deixar um espaçozinho aqui para voltar depois. Chegando nos números reais. Tá ok? Que para todo x que você tome, o f de x... Olha só o que eu vou escrever aqui. Aqui eu vou escrever assim, ó. X ao quadrado menos quanto? 9 sobre x menos quanto? 3. Tá vendo aqui? Polinomial de grau 2, polinomial de grau 1. Só que aqui está uma razão. O x aqui pode ser 3? 3 menos 3, 0. Não pode ser 3. Então, eu tenho que vir aqui e eu tenho que tirar o 3, ó. O conjunto unitário 3, ó, dos reais. Tá certo? Tá ok? Só que essa divisão eu já mandei para vocês. Essa divisão aqui eu já mandei para vocês. Então, se você pega x ao quadrado menos 9 e divide por x menos 3, você vai obter x mais quanto? Mais 3. X mais 3. Anselmo, isso é igual? Eu estou botando aqui uma equivalência. Isso aqui não é igual a isso. Estou pegando, é uma equivalência, essa divisão. Então, veja bem, preste bem atenção. Se você for desenhar, olhe bem, se eu chamar, preste bem atenção, se eu definir uma aplicação G, olha só, se eu definir uma aplicação G, saindo desse mesmo domínio, olhe bem, chegando nos números quem? Reais. Que para cada x que você pegue, a nossa g de x, eu estou olhando como sendo x mais 3. Olhe bem, x mais 3, ó. Tá vendo? Preste bem atenção. Então, significa dizer o quê? Eu vou desenhar aqui para você ver. Observe que o domínio aqui, eu tenho que tirar o 3. Então, eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar o espaçamento aqui da régua, o espaço 1, ó. Quando x é 0, dá 3. Então, eu tenho aqui 0,3. Tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Que ponto é esse? É o ponto 0, aqui o tracinho, né? 3. Agora, observe bem que eu não posso usar o 3, mas 3 mais 3 dá 6, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, ó. 1, 2, 3, eu vou tirar o 3 daqui. E aqui 3 mais 3 dá 6, vou tirar o 6. Ó, vou tirar o 6 também. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu vou tirar o 3 e vou tirar o 6. Ele não pertence ao domínio. Então,
aqui eu vou tirar, ó. Quando eu coloco assim, significa dizer que nem o 3 está no domínio, nem o 6 está no conjunto imagem. 6 não pertence ao conjunto imagem. Do mesmo tempo que 3 não pertence ao domínio da função. Não pertence. Só que essa geometria aqui, de acordo com o nosso amigo Euclides e por aí afora, a geometria, ela aparentemente ela é uma reta, só que ela não pode cruzar a bola. Então vamos tentar desenhar aqui. Deixa eu pegar aqui outra caneta. Ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é assim, ó. A bola aqui, ela é aberta. Tá vendo? Significa dizer o quê? Significa dizer, olha só o que acontece. 3 não pertence ao domínio da aplicação F. Pertence? Se ele não pertence ao domínio da aplicação F, significa dizer que F, ó, aplicação F não é contínua. Em P igual a quanto? A 3. Ela não é contínua. Porém, você observa aqui, ó, olhando para cá, eu defini a minha aplicação assim, mas eu poderia muito, preste bem atenção, eu defini a minha aplicação assim, mas eu poderia muito bem tirar daqui, ó, o valor. Por quê? Essa aplicação aqui, ela está definida para todo o valor real. Ou seja, é como se eu cobrisse, essa linha vermelha não é o gráfico da aplicação G, a não ser que eu mantenha isso daqui. Essa linha vermelha é o gráfico, desculpa, a representação gráfica da aplicação F. Da aplicação F. Se eu tirar isso daqui, ó, se eu tirar isso daqui, eu posso cobrir toda a reta de boa, porque a aplicação ela é afim. Ou seja, através da aplicação G, eu consigo descobrir o limite da aplicação F quando x se aproxima de quanto? De 3. Mesmo que o 3 não faça parte do domínio dela. Ou seja, eu consigo dizer o seguinte, ó, eu digo que o limite da aplicação F, quando x tende a 3, veja bem, isso aqui está dizendo que o cálculo do limite não precisa, o valor de P não precisa pertencer ao domínio da aplicação. Ele pode estar no bordo do limite, ou seja, no extremo do intervalo, entendeu? Ele pode estar no extremo do intervalo. No extremo do intervalo. Então, eu não consigo calcular, preste bem atenção, eu não consigo calcular o limite da minha aplicação F dessa forma, mas eu consigo calcular o limite da minha aplicação em G. Então, eu vejo o limite da F quando existe no ponto 3 através do limite da minha aplicação G. Eu vejo através, tá certo? Eu vejo através da aplicação G. E através da aplicação G, eu tenho aqui, ó, 3 mais 3, 6. Ou seja, a minha aplicação F não é contínua em 3, mas ela possui limite em 3. Então, essas ideias, eu repito, são muito mais importantes do que, preste bem atenção, um monte de conta desnecessária. Tu tá entendendo? Agora eu me sinto na obrigação de definir a continuidade e fazer uma conta matematicamente. Então, uma definição razoável, tá ok? Razoável, basicamente é isso. Tu tem uma aplicação, essa aplicação ela sai de um conjunto I, contido nos números reais, chegando nos números reais. E para todo x que você associa
um valor real, tá certo? E aí eu digo o seguinte, ó, esse I, ele pode ser um intervalo, é um subconjunto, né? Ele pode ser um intervalo, ele pode ser uma coleção de intervalo, união, interseção, misturado, é um conjunto, tá certo? Então eu digo o seguinte, ó, eu digo que P é um elemento que pertence ao meu conjunto I, tá certo? Então é razoável falar o seguinte, ó, que F é contínua em P, tá certo? Se somente se acontecer a seguinte coisa, o limite da minha aplicação, quando o valor se aproxima do ponto P, eu nem falei de limite, a gente vai falar, né? Obviamente. A ordem aqui é o que menos interessa. É identicamente igual à função f aplicada nesse P. Se acontecer isso daqui, você diz a aplicação é contínua. Então, aqui acontece três coisas, se você analisar direitinho. Tá certo? Acontece três coisas. Primeiro, que esse limite, ele tem que... A primeira coisa, esse limite, ele tem que existir. Ele tem que existir. Segunda coisa, que poderia, inclusive, ser a primeira. Segunda coisa, que poderia ser a primeira. O P tem que pertencer ao domínio da função. Ou seja, a função no ponto tem que estar muito bem definida. Segunda coisa. E terceira coisa, essas duas têm que ser iguais. E ó, a f de P existe e esse limite tem que coincidir com o f de P. Então tem que acontecer três coisas. Porque o que acontece? Possa ser que isso daqui não esteja bem definido. Já era, já não é contínua. Possa ser que isso aqui esteja muito bem definido. Possa ser que o limite exista, mas eles são quem? Diferente. Já era, não é contínua. Tá certo? Possa ser que isso aqui esteja muito bem definida, só que isso daqui não existe. Anselmo, como é que pode? Isso aqui está muito bem definido, isso aqui não existe. Eu fiz uma caricatura, ó. Eu fiz uma caricatura, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo aqui como eu fiz a caricatura? A função está muito bem definida, só que o limite não existe. Por quê? Quando eu venho pela direita, eu vou para L. Quando eu venho pela esquerda, eu vou para f de P. E essas duas coisas são quem? Diferentes. Tá certo? Então é possível sim. Como eu falei para você, é mais importante essa filosofia do que fazer um monte de conta desnecessária. Eu não sou calculista, né? Tá certo? Então, isso aqui é para você pensar bastante e filosofar. Só que detalhe, essa escrita aqui é uma escrita pedagógica. Não é uma escrita matemática ainda não. Eu vou escrever para você isso matematicamente, mas, por favor, não fique aterrorizado. Eu vou escrever isso aqui matematicamente. Tá ok? Vamos lá? Vamos lá? Eu vou construir aqui a ideia, primeiro a ideia pictórica, depois aqui eu vou construir matematicamente o negócio, hein? Olha só, deixa eu desenhar aqui, tá? E depois você lê o livro, lê o Guidorize, tá certo? Eu não vou fazer tudo, você depois lê o Guidorize, tá ok? Todos nós temos que fazer a nossa parte, tá certo? Se você quiser ler, fique à vontade. Tudo bem? Então, eu vou pegar o caso. Ó, tá aqui, tá certo? Eu quero construir, preste bem atenção, eu quero construir de fato e de direito a definição, tá bom? Tá aqui, ó. Eu vou pegar como se existisse.
AF aplicado em quem? Em P. A primeira coisa que eu vou te falar é que o P, ele pertence ao domínio da função. E agora eu vou buscar aquela informação que eu trabalhei lá na frente. Lá na frente. Lembra do intervalo? Pois é. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso daqui. Não, vou pegar esse daqui, ó. Vou pegar esse daqui e eu vou... Só para não fazer a conta errada, né? Eu vou pegar assim, ó. Ficou muito grande. Não, tá bom. Porque, na verdade, não é grande, é pequeno, né? Para você enxergar. Olha, tá vendo aqui, ó? Então, isso daqui eu vou chamar da nossa abertura. Então, eu vou vir aqui e vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui e vou vir aqui e vou marcar aqui. Tá certo? Então, isso daqui é o nosso raio. Então, eu vou chamar, veja bem, deixa eu fazer assim, né? Para cá, só para você enxergar. Eu vou chamar o nosso raio, preste bem atenção. Eu vou chamar o raio dessa bola. Anselmo, isso é um intervalo. Um intervalo é uma bola. Eu vou chamar esse raio de epsilon. Então eu vou chamar esse aqui é um P, né? Mal feito pra caramba. Então eu vou chamar esse raio aqui de epsilon. Então o que aconteceu? Para cima. Para cima eu estou somando. Veja bem, para cima eu estou somando. Então aqui eu olho como sendo a F de P mais o acréscimo. E aqui embaixo eu estou retirando. Então aqui eu tenho a minha F de P menos quem? O acréscimo. Menos o acréscimo. E aí eu vou fazer assim, ó. Para você poder enxergar, eu vou puxar aqui uma linha pontilhada. Só para você enxergar. Sim. Tá ok? Assim, ó. Tá vendo? E detalhe, hein? Essa é a ordem, preste bem atenção, essa é a ordem da construção. Tá vendo? Você observa que cortou aqui, ó, bem aqui assim, e cortou aqui bem aqui assim. Você consegue enxergar que cortou aqui nesses dois pontos, ó. Tá vendo? Se eu, por acaso, eu baixasse aqui, ó, só para chamar a atenção, assim, e assim, ó, olha só. Se eu fizesse isso daqui, preste bem atenção, se eu fizesse isso daqui, eu poderia, sem nenhum problema, também criar aqui uma medida, do mesmo jeito que eu criei aqui, ó, eu poderia criar, ó, fazer aqui embaixo, ó, aqui, por exemplo, eu sei calcular a distância daqui para cá, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ó, tem uma distância daqui para cá e tem uma distância daqui para cá, tá vendo? Essa distância daqui para cá, ela é menor, olha só. Tem uma distância daqui para cá e tem uma distância daqui para cá, por P. Essa distância aqui é menor. Tudo que eu fizer desse lado, certamente vai acontecer desse lado também. Então, eu poderia pegar um valor assim, ó. Olha só, bem aqui assim. Eu vou pegar um raio aqui dentro. Então, eu vou pegar um raio aqui dentro, ó. Pronto. Se eu pegar isso daqui, eu vou pegar o raio, ó. Tá aqui o raio. Então, como eu estou aqui à direita, então eu tenho P, ó, isso aqui, bem aqui assim, ó. Isso vai ser P mais delta. Então, o mesmo raio que eu vou pegar aqui, eu vou pegar para o outro lado. Por isso que eu peguei o maior, tá vendo? Vai ficar aqui dentro, ó. Quem é isso aqui? Isso vai ser P menos quem? Delta. Tu tá entendendo? Significa dizer que esse intervalo aqui, ó, tu tem aqui esse intervalo e tu tem aqui esse intervalo, tá vendo? Esse intervalo. Qualquer valor que você pegue aqui dentro desse intervalo vai ter imagem
próxima de quem? De f de p. Todo e qualquer valor que você pegue nesse intervalo que eu criei aqui, ó, nesse intervalo, tá certo? Todo e qualquer valor que eu pegue nesse intervalo vai ter a imagem próxima de quem? Do f de p. E é assim que eu vou definir matematicamente, veja bem, é assim que eu vou definir matematicamente a função contínua. Eu vou pegar essa ideia e vou trazer para cá matematicamente, tá ok? Eu vou escrever. Olha a definição. Olha a definição. Como é que ela é? Tá vendo? Tu tem uma aplicação, tá? Eu vou escrever aqui só os detalhes. Assim, eu não vou escrever a língua portuguesa, mas, tá? Então, eu tenho uma aplicação. Essa aplicação, ela sai de um subconjunto I, contido nos números quem? Reais, chegando nos números quem? Reais. Tá certo? Que, para todo x que você tome, ela associa um f de x. Um f de x. Tudo bem? Aqui eu tenho uma função. Uma função. É claro que você tem que saber a definição de função. Se você não sabe ainda, você tem que ir, né, no livro e pegar direitinho, tá? Agora, dentro desse contexto, eu vou pegar um ponto P pertencente ao domínio da minha aplicação. Seja P um elemento do domínio da aplicação. Tá ok? Nessas condições, eu digo f é contínua em P. Olha só. Agora que eu vou trazer essa matemática para cá. Eu não comecei trabalhando assim, ó, por aqui? Pois é. Então eu digo f é contínua em P se somente se para todo epsilon maior que zero dado existe um delta, tá certo? Esse delta, ele depende. Olha o que aconteceu, tá vendo? Eu não projetei para cá, não projetei para cá e baixei aqui assim. E aí eu peguei dentro desse intervalo aqui. Então, esse delta que você está atrás, ele depende do tamanho que tu vai pegar aqui. Então, esse delta, ele depende de quem? De epsilon, tá certo? Depende de epsilon. Então, para todo epsilon dado, existe um delta positivo também, né? Ó, para todo epsilon positivo dado, tá certo? Existe um delta positivo, tudo bem? Beleza? Tal que, presta bem atenção, tal que, para todo valor de x pertencente ao domínio da minha aplicação, tá ok? Com, olhe bem, os valores dentro desse intervalo, olha aqui, P menos delta menor que x, menor do que P mais delta. Tá vendo aqui, ó? A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Com essa condição, P menos delta menor que x, menor que P mais delta, vai implicar que as imagens, ó, tá vendo aqui, ó? As imagens, os f de x, ó, os f de x vão estar literalmente nesse intervalo. Quem é esse intervalo? F de P menos epsilon e F de P mais epsilon. Pronto. Literalmente a definição construída. É assim que você vê a continuidade. Então, tá aqui, ó. Cara, não tem como, tá aqui, ó. Não tem como, tá aqui. Eu vou fazer um outro desenho desse daqui. Não tem como, você reconhece. Vou fazer um outro desenho desse. Para você ver como funciona. Tá certo? Eu vou dobrar essa folha, vou deixar aqui e vou fazer um outro desenho bem aqui. Para você ver
Exatamente isso. Olhando para cá. Agora eu vou pegar daqui e vou trazer para cá, para você entender. Tudo bem? Se concentre, se concentre. Eu vou pegar isso e vou transformar no modelo. E depois você volta mentalmente para cá. Se concentre. Tá vendo aqui? Eu quero apresentar que a aplicação é contínua. Quando a aplicação é contínua, você diz, ó, para todo epsilon dado, então eu vou criar o epsilon aqui. Foi isso que eu fiz. Então, eu já marquei aqui. Eu vou usar a mesma marquinha naquela hora. Para todo epsilon dado. Então, eu venho aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui? Quando eu faço isso daqui, essa abertura aqui, ó, é epsilon. Esse é o raio da minha bola. Então, essa leitura aqui, essa leitura é f de p mais epsilon. E essa leitura aqui é f de p menos epsilon. Essa é a leitura. Para todo epsilon dado, pronto, tá vendo aqui? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar para me criar o delta. Para me criar o delta. Essa é a interpretação geométrica. Eu vou fazer bem suave, que é para você poder ver. Tá vendo aqui? Pronto. Tá vendo aqui? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para cá e vou baixar a perpendicular. Eu quero que você veja a dependência do delta em relação ao epsilon. Olha só, presta atenção. Tá vendo aqui? Você tá vendo aqui, ó? Ó. Eu peguei aqui esse extremo e eu vejo quem é isso aqui. Peguei esse extremo e vejo quem é isso aqui. Tu tá vendo aqui? Eu venho aqui e pego, ó, e pego a maior distância. Qual é a maior distância? Essa ou essa? Desculpe, pego a menor distância. É essa ou essa? Essa daqui. Quando eu pego a menor distância, aí eu pego alguém, eu pego uma abertura menor ainda. Quem é essa abertura? É o delta. Por isso que o delta depende de epsilon. Eu não posso pegar uma abertura maior, porque eu vou sair do intervalo. Tu tá entendendo? Então eu pego uma abertura, por isso que o delta depende de epsilon. Pronto. Aqui, ó. Então aqui eu tenho, quem é esse cara? Esse aqui é o P mais delta. E quem é para trás aqui, o raio? Esse daqui é quem? P menos quem? Delta. Então, o que acontece? Então, criei já. Aí, o que acontece aqui, preste bem atenção. Para todo x pertencente ao meu domínio, olhe bem. Para todo x pertencente ao meu domínio, com esses meus x nesse intervalo. Olha aqui. Com os meus x no intervalo. Está aqui, ó. Os meus x estão no intervalo. Que intervalo é esse? O intervalo de P menos delta e P mais delta. Estão variando no intervalo. Isso tem que implicar que as imagens, está vendo aqui? As imagens, ó. As imagens de quem? Desse x. As imagens desse x tem que estar aonde? No intervalo de f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Quando acontecer isso daqui, você diz, a aplicação, ela é o quê? Contínua. Ela é contínua. Tá ok? Então, a priori, parece confuso, mas não é. Mas não é. Quer ver? Eu vou fazer uma conta matematicamente. Eu quero que você entenda isso matematicamente. Mas antes de fazer a conta matematicamente, eu vou reescrever essa definição com símbolos ainda. Tudo bem? Eu vou escrever essa definição com símbolos. Por quê? Porque isso daqui pode ser reescrito e isso daqui pode ser reescrito. Pode ser reescrito. Então, eu vou escrever a definição com símbolos. Tá ok? Só para você ver como é que fica enxuta a definição. Tudo bem?
Então, eu não vou mais escrever isso aqui não, tá? Já está aqui escrito. Eu vou escrever só essa parte aqui com símbolos, ó. F é contínua em P, se somente se, agora eu vou escrever, se somente se, para todo epsilon dado, existe um delta que depende de epsilon, que eu não vou escrever, tá certo? Tal que, preste bem atenção, para todo x pertencente ao domínio da aplicação, agora eu vou mudar isso aqui, tá certo? Eu vou reescrever isso aqui em forma de módulo. Módulo. Essa escrita aqui é equivalente a essa. Isso implica... Eu vou escrever essa escrita aqui em módulo. Que é a f de x menos quem? A f de P é menor que epsilon. Então, escrever isso é escrever isso daqui. Escrever isso daqui é escrever isso daqui. Então, a minha função está... Desculpa, a minha definição está reescrita. Então, dado isso aqui, a minha função é contínua quando acontecer isso. Tá ok? Quando acontecer isso. Tudo bem? Agora, veja bem, eu peguei a função afim, não foi? Eu não peguei a função afim? Então, eu vou fazer as contas para você ver com a função afim. Tudo bem? Só que antes de fazer com a função afim, eu vou pegar uma função afim numérica. Que pode ser, inclusive, aquela que nós trabalhamos lá. Se não me falha a memória, deixa eu ver. Era mais ou menos essa, né? Só para ver se eu não estou errado, tá certo? F de x, eu escrevi assim, se não me falha a memória. Como sendo 3x mais 2. Isso, então eu vou pegar essa daqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou escrever isso, eu vou provar isso aqui, eu vou provar que essa aplicação ela é contínua matematicamente, usando isso aqui, matematicamente. Tudo bem? Então, veja bem, vamos lá? Tá vendo aqui? Tá aqui meu exercício, tá certo? Peguei a função, ó, mostre que f é contínua em P igual a 1. Só que eu quero usar, veja bem, eu quero usar a definição matemática. É isso que eu vou usar. Então, eu vou escrever aqui direitinho. Pelo menos eu acho, né? Eu espero que você compreenda a minha letra. Então, eu vou escrever aqui, ó. Diremos, presta atenção. Diremos que f é contínua, no caso, né? Em P igual a 1, se somente se, veja bem, eu quero usar a matemática, se somente se, para todo epsilon que você estipule, que você diga quem é, pega um valor, para todo epsilon dado, você tem que garantir a existência de um delta. Esse delta, ele tem que ser, você tem que dizer quem é. Esse você dá, por exemplo, pega o epsilon como sendo 10 elevado a menos 30. Você tem que garantir quem é o delta. Então, para todo epsilon dado, você tem que garantir a existência de um delta, de tal forma, preste bem atenção, que para todo elemento pertencente ao domínio da função, com esses valores próximo de 1 a menos de um delta, que é o raio do intervalo, isso necessariamente vai garantir, preste bem atenção, vai garantir que os f de x vão estar próximo da f aplicada em 1 a menos de um epsilon. A menos de um epsilon. Então, essa é a linguagem matemática. Então, veja bem. Veja bem. Quando eu fiz lá a situação, eu deixei muito... Então, esse você tem. Dado esse,
Eu quero encontrar, não viu no meu desenho? Eu quero encontrar esse daqui de tal maneira que valores aqui dentro satisfaçam isso. Foi isso que eu fiz. Quer ver? Deixa eu tentar resgatar aqui o meu desenho, se eu não rasguei ainda. Tá aqui, ó. É porque eu vou fazendo e vou rasgando, entendeu? Eu não guardo nada. Tá vendo aqui? É isso daqui, ó. É isso daqui que você tem que buscar. Olha só. Dado o epsilon, tá vendo aqui, ó? Eu dei o epsilon. Eu tenho que encontrar um valor delta. Eu tenho que encontrar o delta de tal maneira, veja bem, de tal maneira que todo e qualquer valor que você tome nesse intervalo tenha imagem neste intervalo. É essa matemática que eu vou ter que desenvolver aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Deixar aqui que eu posso precisar depois. Vamos lá? Então, esse daqui já foi dado. Eu quero encontrar esse. Deixa eu botar aqui uma interrogação. Esse daqui eu quero localizar. Localizar. Tá certo? Então, vamos desenvolver. Eu tenho que dizer quem é esse delta. Tá certo? Então, vamos desenvolver. Vou pegar aqui e vou escrever. Sendo assim, temos. Tá ok? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. F de x menos quem? F de 1. Vou fazer aqui a conta. Quem é o f de x? Tá aqui, ó. 3x mais 2. Menos. Observe bem, isso aqui é módulo. A f aplicada em 1 dá 5. Módulo. Quando você faz 2 menos 5, dá menos 3. Então, tem o módulo de 3x menos 3. Isso eu olho como sendo... Vou fazer aqui... Aqui não parece, mas todo o número está multiplicado por 1. Então, aqui eu tenho 3 que multiplica x menos 1, usando a propriedade distributiva. Vou usar aqui propriedade de módulo. Por quê? O módulo de A vezes B, eu olho como sendo o módulo de A vezes quem? O módulo de quem? De B. Então, aqui eu tenho módulo de 3 vezes módulo de x menos 1. Só que o módulo de 3 é 3. E aqui eu como... Ó. Só que eu sei que isso aqui tudo é igualdade. Tudo isso aqui é menor do que quem? Do que epsilon. Então, eu tenho que 3 módulo de x menos 1 é menor do que quem? Do que epsilon. Veja bem. Se eu multiplicar em ambos os lados o inverso multiplicativo de 3, aqui eu tenho, aqui da unidade, eu tenho que x menos 1 é menor que epsilon sobre quanto? 3. Ou seja, dado epsilon, eu tenho que garantir o delta. Então, basta pegar meu delta assim, ó. Então, tome o delta como sendo quanto? Epsilon sobre 3. Logo, se eu pegar o epsilon, olha aqui. Se eu pegar o epsilon como sendo... se eu pegar o delta como sendo epsilon sobre 3, o que é que eu vou acontecer? Para todo x pertencente ao domínio com a distância entre os valores e 1 menor do que esse delta, isso vai garantir que a minha aplicação vai estar próximo do f de 1. Que esse f de 1 é o que você chama de quanto? De 5. Tá certo? Ou seja, de fato e de direito, a minha aplicação, então você conclui. Portanto, f é contínua em P igual a 1. É assim que se resolve um exercício de continuidade matematicamente falando. É assim que se resolve. Vou levantar um pouquinho aqui que apareceu que não saiu aqui. Tá certo? Ó.
F é contínua em P igual a 1. Tá certo? É assim que se faz. Tudo bem? Mas observe bem, eu já sei aquela proposiçãozinha anterior. Tá certo? Isso aqui está dizendo, se eu fizer matematicamente, eu vou fazer matematicamente, isso está dizendo que a aplicação afim sempre é contínua. Sempre é contínua. Vou fazer isso aqui agora matematicamente. Eu quero que você veja que eu sei fazer a coisa de verdade. Agora, se a gente vai resolver assim, eu estou dizendo para você que existe uma matemática desse jeito. Mas você vai fazendo usando as propriedades e as proposições. Mas existe uma matemática assim. A matemática de continuidade. Do mesmo jeito que vai aparecer a matemática dos limites. Só que eu não vou querer que vocês façam assim, não. Eu quero que você leia depois. Depois que você terminar o seu curso de cálculo 1, você vai voltar, que já vai ter mais maturidade, e você vai estudar. Quem quiser estudar. Quem não quiser, fica como está. Aí, cada um responde por si. Tá certo? E disso aí eu não tenho a menor dúvida. Tá ok? Mostre que a função f de R em R definida por f de x igual a mx mais n com m e n pertencente aos reais e m diferente de zero é contínua em todo, vou riscar aqui que não saiu, todo P pertencente aos números quem? Reais. Tá ok? Esse é o exercício. Tá ok? Então, a ideia é mostrar que a aplicação afim, ela é contínua em todos os números reais. Todos. Tá ok? Então, nós temos que mostrar usando a definição. Tudo bem? Então, eu vou escrever aqui. Deixa eu botar aqui. Tá ok? Então, como é que se faz isso? Eu digo, ó, F é contínua em P. Eu vou mostrar para um P. Tá ok? Eu vou mostrar para um P. Se você mostrar para um, basta você fazer isso aqui infinitas vezes, você faz para todos, tá certo? Vou mostrar. Então, F é contínuo em P. Se somente se, preste bem atenção, eu vou usar a matemática. Para todo epsilon dado, eu tenho que mostrar que existe um delta, tá ok? Tal que, para todo x pertencente, o domínio é os reais, com a distância desses valores a P menor do que esse valor que eu tenho que encontrar, garante que as suas imagens estão próximas de f de P, a menos de um epsilon dado. É isso aí. Entendeu? Então, o que é que eu tenho? Esse valor você estipula. Eu tenho que encontrar esse. Eu tenho que encontrar esse. E aí você faz conta. Tá certo? Então, como é que vai ficar? Eu vou começar a trabalhar. Temos que f de x menos f de p é igual a f de x eu conheço. Tá aqui, ó. É mx mais n menos, vou botar bem aqui assim, tá? A f de p. A f aplicada em p, ela é mp mais quem? Mais n. Vou fechar aqui. E aqui dá para fazer na linha, tá certo? Então aqui eu tenho mx mais n. Aqui menos vezes mais e menos vezes mais. Então eu tenho menos mp menos n. Esse e esse é simétrico. Fator comum aqui é m.
botar aqui em evidência, produto dos módulos, não se esqueça que o M não é zero e em módulo ele sempre é um valor quem? Positivo, mas nunca zero. Tá certo? Então, daqui, ó, daqui você tem que esse cidadão aqui é menor do que quem? Do que epsilon. Olha aqui. Tá certo? Então, o que é que você tem? Vou escrever aqui, ó. Tu tem módulo de M vezes módulo de x menos P menor do que epsilon. Então, esse número real não é zero. Então, se eu multiplicar em ambos os lados pelo inverso multiplicativo dele, o que é que vai implicar? Aqui dá unidade e aqui tu vai sobrar ó, x menos P menor do que epsilon sobre o módulo de M. Então, basta eu pegar esse valor aqui como sendo quem? O meu delta. Então, pegando esse valor aqui como sendo delta, essa situação aqui vai acontecer. Então, eu tenho que escrever isso, tá bom? Infelizmente, a nossa lousa ela é muito restrita, ok? Então, eu vou dobrar esse papelzinho aqui, tá? Para nós podermos escrever aqui, ó. Bem aqui assim. Deixa eu dobrar aqui. Que é para você enxergar, né? Ó, tá dentro. Aí eu vou dividir aqui. Pronto, dividido. Agora vamos escrever. Tá certo? Então, beleza. Então já encontrei aqui, ó. Esse vai ser o meu delta, tá certo? Então eu escrevo logo, certo? Tomando, ó, tomando o delta como sendo... Anselmo, poderia ser menor do que esse? Poderia, tá? Eu peguei esse daqui, mas eu posso pegar um menor ainda. Por exemplo, se eu multiplicar aqui embaixo por qualquer constante maior do que 1, ele vai ficar menor ainda. Então, funciona. Como sendo quem? Epsilon sobre módulo de M. Teremos que... Vou fazer assim para você ver, ó. Então, agora eu já tomei. Teremos que, ó, para todo x pertencente aos reais, ó, com os valores de x próximo de P, a menos desse delta aqui, necessariamente, a minha f de x vai estar próxima da minha f de P. Portanto, f é contínua em P. Se vale para um P, isso vale para todos os P's. Então, você diz que f é contínua em R. Porque dizer que é contínua em todo P significa dizer que ela é contínua em quem? Em R. Então, a função polinomial de grau 1, ela é contínua. Ela é contínua. Tudo bem? E aí, como é que eu faço a conta? Direto. Ó, deixa eu fazer assim. Agora eu já posso fazer essa aqui. Como é que eu faço a conta? Faça direto. Isso que eu fiz é para provar matematicamente. Presta bem atenção. Mas você não vai precisar fazer isso, né? Mas é sempre bom você treinar depois, ó. Se eu tenho uma aplicação de R em R, do jeito que eu escrever essa aplicação, olha só, f de x é igual, digamos, ó, a 4/3 de x menos 8, por exemplo, tá certo? E eu quero calcular, eu quero verificar, eu já sei que ela é contínua. Então, se eu quero calcular o limite da minha aplicação quando x tende, digamos, a 0, isso não é nenhum problema. Por quê? Porque a minha função ela é contínua. Calcular o limite da minha função contínua em 0 é a mesma coisa que calcular a função aplicada em quanto? Em 0.
Entendeu? Então, quando você aplicar isso aqui em 0, isso te dá quanto? Menos 8. Acabou. É isso que vai nos ajudar a pensar outras contas. Tá certo? Acabou. Porque eu já sei que a aplicação é contínua. Então, se ela é contínua, ó, usando a definição, não é assim a definição? F é contínua em P, se somente se, limite da f de x, quando x tende a P, não é a função em P? Então, se eu já sei que ela é contínua, então calcular o limite em P é calcular a função em P. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Não precisa esse estresse todo. Tá certo? Tá entendendo? Aí a conta, de boa, de boa, de boa. Tá certo? Por exemplo, ó, tu tem uma aplicação, aí eu vou deixar aqui um espaço, né? Uma aplicação, chegando nos números quem? Reais, tá? Que eu pego um fulano e digo o seguinte, ó. A f de x é igual, vou fazer assim, tá? X ao cubo menos 1 sobre x menos 1, por exemplo. Tá? Por exemplo. Aí eu quero calcular o limite da minha aplicação quando x tende a 1. Eu quero calcular isso aqui. Aqui a minha função não tem 1, então eu vou lá e tiro 1. Tá certo? Só que essa conta aqui eu sei fazer. Então eu já falei para vocês, né? Eu falei. Então você pega essa conta e você divide. Quando você dividir, você vai encontrar na divisão, o quociente vai ser x ao quadrado mais x mais 1. Tá certo? Base vai dar uma função do segundo grau. Então, na verdade, o que você tem é uma função g chegando em R e você define a aplicação g como sendo quem? X ao quadrado mais x mais 1. Tá certo? Só que deu uma função quadrática, mas tudo bem, depois a gente fala, tá? Ela também é contínua. Eu extrapolei aqui, tá? Mas agora já foi mesmo, então pronto. Então, significa dizer o quê? Deixa eu dobrar aqui um papel, colocar aqui, para você enxergar. Eu marquei, né? Era para dar uma função, tá? Era para acontecer aqui uma função do afim, né? Então apareceu uma função, mas já está aqui mesmo, então vamos fazer. Então o que acontece? E aí você mostra do mesmo jeito que a função quadrática também é contínua. Você mostra do mesmo jeito, tá bom? E aí a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, tá ok? Então o que acontece? Calcular o limite aqui é calcular o limite aqui. Eu sei que essa aplicação aqui, ela não é contínua, mas essa daqui é. Então, calcular o limite dessa aplicação aqui, ó, de x ao cubo menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, na verdade, eu calculo o limite nessa aplicação aqui, ó, x ao quadrado mais x mais 1, quando x tende a 1, entendeu? Essa função não é contínua, mas eu calculo o limite através dessa. Quando x tende a 1, aqui vai para 1, e aqui é 1. Então, vai para quanto? Para 3. Ó. Então, ela vai nos ajudar a pensar outras coisas nesse sentido. Tá ok? Só foi mal porque saiu uma função quadrática, mas tudo bem. Tudo bem. Se eu tivesse planejado, eu ia pegar essa daqui sobre essa daqui, entendeu? Ia botar bem aqui, tal. Mas, como eu não planejei, então, mas aí tá aqui as contas. Daqui a pouco a gente vai mostrar mesmo, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu já mostrei que a função afim, ela é uma função contínua. Agora, eu vou mostrar que a função constante é contínua. A função constante. Só para lembrar, o que é uma função constante? Ela vai nos ajudar a pensar outras coisas, entendeu? O que é uma função constante? Só para lembrar. Tu tem uma aplicação de R em R, que para cada x, a minha f de x, ela chega em k. Esse k é um valor real e eu estou pegando ele diferente de quanto? De 0. Ou seja, uma função constante é uma função que o conjunto imagem ele é unitário. O conjunto imagem é unitário. Isso é uma função constante. Qual é? Eu vou mostrar que a função constante, e isso vai me ajudar para pensar outras coisas, a função constante é uma função contínua. A ideia é mostrar que a função constante é uma função contínua.
Tá ok? Antes de eu apresentar, eu vou perguntar por que é interessante você mostrar que a função constante é uma função contínua. Porque, olha só, tu tem aqui a função constante, tá vendo? Não é isso? Tu tem aqui a função constante. Se eu calcular o limite dessa função constante, quando x tende a p, por exemplo, quando x tende a p, se eu provar que ela é contínua, não é a mesma coisa que calcular a função em p? Não é a mesma coisa? Se eu provar que ela é contínua? Só que a função não é constante, para todo p que você tome, a imagem não é k? Então, olha o que você ganha. Olha o que você ganha. Quem é a f de x? Não é a função constante k? Então, olha o que você ganha. Você ganha isso daqui, ó. O limite de uma constante para qualquer ponto real é a própria constante. E isso vai nos ajudar muito, muito, muito. Não só no limite, mas para entender algumas funções e estudar a caracterização de algumas funções. Então, cara, isso é surreal. Ó, limite da função constante 6, quando x tende a 2, isso é quanto? 6. Pronto. Eu não vou ter, mais dificuldade nenhuma de ler esse negócio. A mente tem que ser ágil e rápida. Você não pode perder tempo com besteira. De jeito nenhum. Mas não pode mesmo. Entendeu? Agora eu vou provar que uma função constante é contínua, já que você já sabe a importância dela. Tudo bem? Gravando. Eu vou reescrever novamente, tá? Eu vou escrever aqui, ó. A função constante é uma aplicação que sai da onde? De R, chegando em R. E para todo x que você tome, ela associa um número. Esse número, ele é um valor real, e de lá eu vou tirar o zero. Ou seja, é um valor real positivo. Tá certo? Qual é a ideia? Mostre que essa função aqui é contínua em R. Em R. Ou seja, a ideia é mostrar que ela é contínua para todo valor real. Tá certo? Para todo valor real. Como é que você faz isso? Usando a definição de continuidade. Tá certo? Então, escrever aqui. Escrever aqui. Beleza? Então, olha só. Eu digo, dizer que f é contínua em R, tá certo? Em R, significa dizer que f é contínua para todo P pertencente a quem? A R. Então, se eu mostrar para um P, eu faço isso infinitas vezes, a minha aplicação passa a ser o quê? Contínua. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Vamos lá? Então, como é que você faz isso? Para todo epsilon dado, você tem que garantir a existência de um delta, o qual depende de epsilon, tá certo? Tá o quê? Para todo x que você tome no domínio da aplicação, com os valores próximos de quem? De P, a menos de um delta, isso implica que suas imagens vão estar próximas, tá certo? De K. Tá certo? Próxima de K, a menos de um delta. Opa, desculpe. A menos de um epsilon. Ok? A menos de um epsilon. Tudo bem? Então, dado o epsilon, eu tenho que encontrar um delta. Ok? Então, vamos trabalhar. Eu olho para cá e escrevo f de x menos k. Eu olho como sendo, olhe bem, quem é o f de x? A função não é constante? Dá k. Menos quem? K. Venho para cá. K menos k é zero.
E módulo de zero é zero. E zero é menor que epsilon. Por quê? O epsilon é um valor quem? Positivo. Então, o que é que você observa? Você observa que para todo valor que eu tome aqui dentro, independente da escolha do delta, eu sempre tenho essa desigualdade aqui verdadeira. Sempre, sempre, sempre. Então, esse é o único caso, no momento, que a escolha, dado o epsilon, a escolha do delta não importa. Então, você pode escolher qualquer delta. Qualquer delta. O que é que vai acontecer? Eu sempre vou ter os termos próximos de quem? De epsilon. Então, significa dizer que para todo delta que você tomar, a aplicação sempre vai ser contínua em quem? Em P. E se ela vai ser contínua em P, eu faço isso várias vezes, o que é que vai acontecer? Ela vai ser contínua. Dá para nós vermos isso geometricamente, sabia? Eu vou fazer aqui, aproveitar esse pedacinho de papel e ver aqui, que é para você enxergar. Olha só. Quer ver? Olha só, presta atenção. Tá vendo aqui? Presta atenção. Eu vou pegar a minha aplicação. Deixa eu mudar aqui a caneta. Tá aqui, ó. Ó, vou pegar assim, ó. Eu vou pegar o meu K positivo. Tá aqui a representação gráfica, tá vendo? Pega um P bem aqui assim, ó. Toda vez que você vem aqui, ó, e você pega, ó, toda vez que você vem aqui e você pega o epsilon, ó, tá vendo aqui? Que você pega o epsilon. Quem é esse cidadão aqui? Isso é K menos epsilon. E aqui é K mais epsilon. Agora observe, tá aqui o P. Do jeito que você pegar o tamanho do intervalo, quando aplica, dá em K. Se você aumentar o intervalo com outro delta, se você pegar aqui, vai em K. Ou seja, essa aplicação, ela é uma das poucas aplicações que o delta não depende do valor epsilon escolhido. Não depende. Então, você tem um instrumento simples e poderoso nas mãos para você utilizar. Tá certo? Então, o que é que você já sabe? Que a função contínua, ela é exatamente quem? Deixa eu pegar um outro papel, tá? Enxugou, pai? Tem que passar logo, né? Eu acho que essas camisas, quando for estender aqui, tem que botar duas cruzetas. Meu amor, eu vou fazer um esforço físico para segunda-feira no máximo, você já ter mais. Essa camisa não é boa. Tem que ser aquelas polo. Ou então tem que providenciar a farda mesmo, né, pai? Mas será que não tem algum lugar não para vender? Já, pai. Gravando. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui para você ver a importância, ó. Tá certo? Olha aqui, ó. Então, por exemplo, você diz, né? F é contínua em P, se somente se o limite da f de x, quando x tende a P, é a f aplicada em P. Essa é a definição pedagógica. É a definição pedagógica, tá certo? Ou seja, se a minha f for a função constante, se ela for a função constante, então você tem que o limite, quem é a f de x não é a constante? Quando x tende a P, quem é a f de P não é a constante? Então aqui está dizendo o quê? Que o limite de uma constante é a própria constante. Então aqui eu tenho essa informação aqui preciosíssima. Tá ok? Agora, quando você olha para f de x igual a mx mais n, você tem que o limite
da f de x, quando x tende a p, ela é contínua. Então, isso eu olho como sendo o limite de mx mais n. Quando x tende a p, eu olho isso como sendo a f de p, ou seja, mp mais n. O que é isso aqui? Isso é a f de p. É a f de p. Então, você observa o seguinte, vamos pegar o caso particular. Vamos pegar o caso particular onde o m é 1 e o n é 0. Ou seja, a minha aplicação é a identidade. Tá vendo? O m é 1 e o n é 0. A minha aplicação é a identidade. Ou seja, quando você calcula o limite, quando x tende a p, ela não é contínua, então quando x tende a p, dá p. Então, essas três informações, e essa daqui é um caso particular dessa, vai simplificar as contas de coisas muito complexas. Tá ok? Beleza? Então, eu vou editar e vou mandar para vocês e eu vou fazer mais alguma coisinha. Tá ok? E vou mandar para vocês. Mas, cara, eu vou dizer para vocês, eu já mandei para vocês o Guidorize, e eu gostaria que vocês pegassem essa parte lá, eu vou reenviar o Guidorize novamente, e eu vou dizer, estude a página tal, 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 porque o serviço de tirar o lixo de dentro de casa é de vocês. Eu só faço mandar. Mas quem tira o lixo é vocês, entendeu? Basicamente é isso. Porque se eu tirar o lixo para vocês, vocês nunca vão aprender a tirar o lixo. Tu tá entendendo? Então, quem tem que tirar o lixo de dentro de casa é vocês. Eu só posso orientar como é que tira o lixo. Eu estou orientando como que você tira o lixo. Mas a atitude de tirar o lixo é sua, tá bom? Agora, se você tiver dúvida na hora de tirar o lixo, aí, Anselmo, como é que eu faço para me pegar o lixo? Aí eu tum. Mas quem tira é você. Basicamente é isso. Tudo bem? Eu vou editar o vídeo e vou mandar para vocês, tá ok?